Olá, começa agora mais uma edição do seu programa de saúde e bem-estar na RTP África. Bem-vindo. A tuberculose é uma doença infecciosa que acompanha a humanidade há milhares de anos. Apesar de ser hoje bem conhecida e curável, esta doença continua não só a fazer vítimas, como a evoluir para formas mais severas e difíceis de tratar. Um tema que vamos aprofundar aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde o meu convidado é um investigador e professor na especialidade de microbiologia. Comigo, Miguel Viveiros. Muito bem-vindo. Olá. A tuberculose é uma doença que já existe há milhares de anos. Hoje já existe tratamento, mas ainda assim continua a ser um problema muito grave. É verdade, infelizmente é um problema, é uma doença infecciosa que continua connosco, evoluiu connosco. Recentemente houve um conjunto de investigadores que demonstrou claramente que o agente etiológico da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, fez um percurso evolutivo muito coincidente com o da civilização humana e, portanto, infelizmente esta doença está connosco há muitos anos. Evidentemente que melhorámos muito a capacidade de diagnosticar e a capacidade de tratar, mas ainda estamos longe de curar ou de erradicar. Curar é possível, erradicar é que é muito mais difícil. Esta é uma doença relacionada ou ligada à pobreza e às más condições de vida, não é? Sem dúvida. Continua muito associada às más condições de vida, em particular se não houver condições de higiene. Associado também ao problema da subnutrição, porque claramente se nós não tivermos uma nutrição adequada, o nosso sistema imune não tem capacidade de combater esta infecção. E se associarmos a isto más condições de vida, em que estamos a conviver em ambientes onde é fácil um indivíduo bacilífero, um indivíduo que transmite o bacilo, passar esse bacilo a outros indivíduos, e aqui relembramos daquelas imagens, daquelas cidades que ainda hoje existem, muito industrializadas, onde as pessoas trabalham em condições muito deficitárias, ou vivem mesmo as famílias em ambientes onde não há bom arejamento, é muito fácil um indivíduo bacilífero transmitir estes bacilos a outros. Se associarmos a isto, então, a falta de nutrição e, obviamente, um sistema de saúde que não consegue fazer o diagnóstico precoce, rapidamente as taxas de incidência de tuberculose aumentam. E aqui, hoje, continua a ser a única estratégia que o sistema de saúde, que a Organização Mundial de Saúde, que a União Internacional de Luta contra a Tuberculose tem disponível, é o diagnóstico precoce. É convencer as populações que, assim que sentirem ou assim que estiverem perante os primeiros sinais e sintomas de tuberculose, se aproximem do sistema de saúde para se poder fazer um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, e a instituir terapêutica o mais precocemente possível. E quais são estes sinais e sintomas? Eles são os 5 mais cardinais, e claramente o primeiro é a tosse. É a tosse com mais de 5 semanas, nem sempre muito produtiva, ou nos casos mais produtiva do que em outra, portanto com expectoração, mas se tivermos 3 semanas ou mais com tosse, convém começar a suspeitar de que algo mais complicado do que uma simples constipação, um simples resfriado poderá estar a acontecer, e se associarmos a isto algo que é muito evidente, que é o segundo sinal cardinal, que é um emagrecimento muito rápido, uma perda de peso muito rápida, são os 2 pontos que normalmente indicam que poderemos estar no início de uma tuberculose ativa. Depois soma-se a estes uma sudorese noturna, portanto a pessoa ter muitos suores durante a noite, e depois é um estado geral muito ligado a um enorme cansaço, em que, obviamente, muito associado também à perda de peso, e que é de uma forma mais clínica, designado de astenia, em que claramente o indivíduo que está a começar e a desenvolver uma tuberculose ativa se sente extraordinariamente cansado, e muitas vezes é esse o motivo pelo qual se aproxima do sistema de saúde, sem pensar nos outros sinais e sintomas que são tão característicos. Depois há os sintomas radiológicos e outros pontos que são importantes para se fazer o diagnóstico, mas aí já é preciso estar junto do sistema de saúde para se poder fazer esse diagnóstico. E como é que se transmite a tuberculose? É por via aérea, é sobretudo por um esforço de tosse no espirro do indivíduo bacilífero,
que se produzem pequeninas gotículas, não é? De uma forma muito lusófona e muito portuguesa. Em algum aspecto nós costumamos dizer, a brincar, que o perdigoto não é infeccioso no caso da tuberculose, porque efetivamente a viagem dele é muito curta. Como é muito pesado, rapidamente se deposita e a probabilidade de infectar outro indivíduo é muito baixa. Agora, aquele pequenino aerossol de 5 micras que fica a pairar e que muitas vezes transmite, tem à sua volta uma série de bacilos, esse sim é o infeccioso, é esse que o indivíduo que nunca teve em contacto com o bacilo vai inalar e que depois vai iniciar a infecção ao nível dos pulmões, dos alvéolos pulmonares e dar origem à infecção, que posteriormente poderá evoluir para a doença. Falou no diagnóstico precoce, é de facto importante que sejam diagnosticados precocemente, ainda nas primeiras fases ou dos sintomas, não é? Esse talvez terá sido o maior avanço da medicina ligada à pneumologia, ligada sobretudo à tuberculose, dos últimos anos. O advento da biologia molecular e da possibilidade de nós identificarmos na espectração do indivíduo a presença de ADN, de ácido desoxirribonucleico, do bacilo. Isso, de uma forma muito simples e hoje em dia bastante rápida, permite-nos saber se aquele indivíduo, se naquela espectração daquele indivíduo nós temos bacilos e, portanto, isto é um sinal muito evidente de que o indivíduo está a desenvolver doença ativa. E, portanto, esse é o maior instrumento que nós temos neste momento para fazer o diagnóstico precoce. Até há uns anos atrás, o único instrumento que tínhamos era a pesquisa do bacilo por microscopia, que ainda hoje se utiliza, mas é muito menos sensível que a biologia molecular. Portanto, com a biologia molecular, nós hoje conseguimos, em 4 a 8 horas, no máximo, estar a dizer ao clínico e ao doente, olha, este senhor está a expectorar bacilos, nós temos que conter esta transmissão, temos que o isolar até ele deixar de ser bacilífero e temos que instituir terapêutica com a maior brevidade possível. Portanto, isso foi um enorme instrumento e que permitiu hoje passarmos de valores, em média, nós tínhamos 50%, 60% dos casos que se aproximavam do sistema de saúde era possível diagnosticar por microscopia, hoje conseguimos fazer 80, 90 casos por cada 100 que se aproxima do sistema de saúde, utilizando a biologia molecular. Tem o pequenino detalhe de ser um bocadinho dispendioso, mas com alguns apoios está neste momento espalhada por quase todo o mundo. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem desenvolvido projetos nesta área? Temos sido bem-sucedidos nessa área. Estamos a tentar desenvolver, já desenvolvemos, estamos neste momento já numa fase de implementação de um sistema que consiga combinar a rapidez, a fiabilidade e um preço acessível para países que não têm altas rendas como os Estados Unidos ou mesmo a União Europeia, que têm capacidade de comprar estes sistemas de detecção molecular que são extraordinariamente dispendiosos. Estamos a falar, por exemplo, de um sistema que em média custa só o aparelho $75.000 e cada cartucho para um ensaio custa $75. E são valores que todos conhecemos. Pronto, não uso os euros porque em dólares é mais fácil fazer a convertibilidade. Nós estamos a tentar reduzir isto para valores na escala de €1 máximo por cada diagnóstico que se faz, utilizando novas tecnologias, neste caso nanotecnologia, ligadas a partículas de ouro. Desenvolvemos o sistema neste momento já está em fase de implementação num conjunto de países de expressão portuguesa, neste caso no Brasil e em Angola também, com sucesso. Mas obviamente para entrarmos no mercado temos ainda que fazer todo um conjunto de ensaios e de estudos. E continua a ser dispendioso para estes países, nomeadamente os PALOP, estamos a falar aqui dos países africanos de expressão portuguesa. Nestes países já é possível usar essa tecnologia? Formalmente é possível. Falta ainda a acreditação, digamos, da tecnologia junto dos ministérios e termos uma recomendação da União Internacional e da OMS para ela ser colocada em paralelo com outras tecnologias. Para isso são precisos os ensaios de avaliação, que é onde nós estamos neste momento a investir, em parceria com o Brasil, a Fundação Fiocruz,
que também tem já muito trabalho feito na área das nanotecnologias e onde a tuberculose é uma prioridade de investigação, e é juntamente com eles que neste momento estamos a desenvolver já uma perspectiva de pré-comercialização do sistema. A parte científica está feita, a parte de teste, pré-teste está feito, agora é a parte de comercialização, que implica trabalharmos com o maior número possível de doentes e no maior número de localizações possível. E já voltamos à nossa conversa. A tuberculose é ainda uma doença grave em muitas regiões do mundo, em particular no continente africano. Vamos saber mais. Os avanços são significativos, reconhece a Organização Mundial da Saúde. A mortalidade por tuberculose desceu quase para metade desde o final dos anos 90. Desde o ano 2000 até 2014, com o estabelecimento das metas de desenvolvimento para o milénio, as medidas implementadas para diagnóstico e tratamento permitiram salvar 43 milhões de vidas. Apesar dos avanços, a tuberculose continua a ser uma das maiores ameaças para a saúde mundial. Em 2014, esta doença matou 1,5 milhão de pessoas. No mesmo ano, 6 milhões de novos casos foram reportados à OMS, menos de 2/3 dos 9,6 milhões que, estima-se, adoeceram com tuberculose, o que significa que em todo o mundo, perto de 40% dos novos casos não foram diagnosticados ou notificados, não se sabendo também que cuidados receberam estas pessoas. Entre os 30 países no mundo com a maior carga de doença, encontram-se Angola e Moçambique, os quais acumulam não só os graves problemas associados à tuberculose comum, como também por co-infecção VIH-Sida e tuberculose multiresistente. Voltamos à conversa com o nosso convidado. A tuberculose tem cura? Como é que se trata? A tuberculose trata-se com um conjunto de 4, 5 fármacos que é implementado num período que vai até aos 6 meses. A recomendação é que se faça um tratamento quádruplo com isoniazida, rifampicina, etambutol e pyrazinamida, em que os 2 primeiros meses são feitos de uma terapia quádrupla, incluindo estes 4 antibióticos, exatamente para haver uma terapia de choque de forma a eliminar o maior número de bacilos possível. E depois temos 4 meses de manutenção só com isoniazida e rifampicina, que são os 2 fármacos mais eficientes. Se houver alguma toxicidade associada ou se o doente reagir mal a esta terapêutica, depois há algumas alternativas de substituição para os fármacos mais tóxicos, mas é sobretudo este o regime que está neste momento recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela União Internacional para o tratamento da tuberculose e que é muito, muito eficaz. Portanto, tem que haver um acompanhamento médico rigoroso. Os tratamentos têm que ser cumpridos até ao final. Sem dúvida, essa é que é a questão essencial. Estamos a falar de 6 meses de um tratamento que não é propriamente nem simpático, nem agradável do ponto de vista de efeitos secundários. Felizmente, a grande maioria das pessoas tolera bem esta terapêutica, mas há uma parte que não tolera. E se começar a excluir alguns destes fármacos do tratamento, muito rapidamente aparecem formas resistentes. E aí é muito complicado substituir estes 4 fármacos pelas alternativas de segunda linha, que, sendo menos eficientes, são sobretudo mais tóxicas. E, portanto, o problema agrava-se. Sendo mais tóxico, a pessoa foge ainda mais do tratamento, ainda maior a probabilidade de vir a desenvolver resistência. Portanto, é um ciclo vicioso muito complicado e que a única forma que temos de combater este ciclo vicioso é acompanhar a terapêutica junto do doente. E é um dos grandes sucessos da Organização Mundial de Saúde foi o programa de toma direta observada. Tentar, na maioria dos países, que haja um profissional de saúde que diariamente acompanha o doente de tuberculose, verificando que ele faz a toma dos 4 fármacos durante o período de tratamento. Claramente, este programa reduz a probabilidade, não só aumenta a probabilidade de cura e de tratamentos bem-sucedidos, como diminui significativamente a emergência da multiresistência durante o tratamento. E é possível implementar esses programas globalmente, principalmente nos países africanos? Há exemplos de tudo um pouco, não é? Mesmo em Portugal, nós temos regiões de saúde onde este programa é
cumprido exemplarmente, e há outras por limitações geográficas, por limitações de profissionais de saúde, às vezes por limitações financeiras, não é possível implementar tão bem. Falando da região africana, por exemplo, nós temos países onde o programa de toma direta observada funciona muitíssimo bem, e temos outros onde as distâncias impedem que o programa funcione muito bem, e as estratégias que existem, com algumas limitações, são de acompanhar. Hoje em dia as telecomunicações ajudam muito, pelo menos, a manter uma presença permanente junto destas pessoas, mas não é fácil o profissional de saúde deslocar-se ao local onde as famílias vivem, e muitas vezes o que acontece são as famílias que se têm que deslocar ao centro de saúde, às vezes deslocando-se quilómetros, para colher um pacote com a terapêutica para uma semana, um mês, às vezes mais do que isto, porque é a única forma de se fazer algum tratamento observado. Não é tão observado quanto deveria ser, mas é o melhor possível, e não havendo outra alternativa é esse que é implementado. E porquê é que é tão difícil aderir a esta terapêutica? Porquê é que as pessoas interrompem o tratamento? Porque há dois fatores que se conjugam de uma forma um pouco paradoxal. Por um lado, quando o doente se aproxima do sistema de saúde, tal conjunto de sinais e sintomas é tão desagradável que a pessoa sente-se verdadeiramente doente. Exato. E dentro desta questão, quando se começa o tratamento, ele é tão eficaz que a pessoa rapidamente se sente bem. E, portanto, se sente bem, pergunta-se: para que é que eu tenho que continuar a tomar isto se eu já estou bom, já estou curado, e deixa de tomar. Esse é um dos primeiros fatores. Se associarmos a isso o facto de haver alguma melhoria, mas um mal-estar, nomeadamente ao nível do trato gastrointestinal, às vezes cefaleias, dor de cabeça, pronto, em que há um desconforto associado, há alguma toxicidade associada, se juntarmos os dois fatores é muito fácil a pessoa pensar: mas se eu estou melhor, não preciso de continuar a tomar isto. São 6 meses, todos os dias, sentir-se um bocadinho melhor do lado da infecção e um bocadinho pior do lado dos efeitos secundários. Portanto, é muito fácil, ao longo destes 6 meses, as pessoas abandonarem a terapêutica. Isso temos que associar hoje o facto de a vida ser muito intensa e muitas destas pessoas não se poderem dar ao luxo de estar 6 meses sem trabalhar, sem conviver com o seu dia-a-dia habitual, afastados da sociedade e afastados da família, e, portanto, assim que se sentem melhor e assim que podem, fogem da terapêutica. E acaba por se gerar uma bola de neve, não é? Certamente, porque afastam-se do tratamento e voltam a reincidir na doença. Pior, porque, infelizmente, se não equilibrarmos as doses que são diárias, o que vai haver é que alguns fármacos têm doses mais altas e outros mais baixas, a nível sérico, e, portanto, isso permite a seleção de bacilos resistentes, de mutantes genéticos que são resistentes ao fármaco. E quando este doente, que numa primeira fase melhora rapidamente, depois volta a ter uma recaída, uma recidiva desta infecção, infelizmente, quando nós no laboratório vamos estudar estes bacilos, eles são idênticos aos anteriores. O problema é que já têm uma mutação para estes fármacos e, portanto, temos que tirar estes fármacos que são tão bons do tratamento e adicionar outros fármacos de segunda linha que já não só não são tão bons, como são muito mais tóxicos. E, portanto, o tal ciclo vicioso da toxicidade, da não aderência à terapêutica, ainda é maior. E aí evoluímos para as formas multiresistentes e que hoje em dia, de acordo com este ciclo vicioso que não conseguimos parar, já temos formas extensivamente resistentes e, felizmente, ainda só na Índia e no Irão foram encontrados casos de bacilos totalmente resistentes. Portanto, todos os fármacos que nós conhecemos foram testados para estes bacilos e estes bacilos foram resistentes a todos os fármacos antibióticos que nós temos disponíveis e está já na literatura 2 casos de bacilos totalmente resistentes. Os riscos de facto interromper estes tratamentos podem ser grandes, elevados e podem ser fatais? Pois, infelizmente, se progredir para a multiresistência e se progredir para extensivamente resistente, as alternativas terapêuticas são praticamente nulas e voltamos a valores antes da era antibiótica, antes dos antibióticos, em que se espera apenas que uma boa nutrição, bons ares e que o sistema imune consiga controlar a infecção. Na maioria dos casos estamos a falar de
de situações em que quase inexoravelmente conduz à morte. Não tem cura, são casos incuráveis de tuberculose e, em particular, se a pessoa vier de ambientes onde não pode ter terapêutica de segunda linha disponível, que é extraordinariamente cara, se não tiver um acompanhamento do sistema de saúde o mais indicado para a situação que tem, e o outro problema que está sempre muito presente, e infelizmente muito presente na África subsaariana, com a infecção com HIV. Estamos a pedir ao sistema imune que reaja e já não existe sistema imune para reagir. E, portanto, esta associação de fatores é muito potenciadora da multirresistência, e se somarmos a isto um último fator, que é o facto de são estes indivíduos que depois vão transmitir bacilos resistentes a outros indivíduos na comunidade. Portanto, há aqui um problema de saúde pública também. Para toda a comunidade. Para todos. E mesmo as pessoas que vivem ou convivem com estes doentes, os familiares, devem ser sinalizados e ter cuidados especiais? Sem dúvida, é obrigatório, é mandatório fazer o rastreio de todos os contactos destes indivíduos, em particular, então, no caso de suspeita de multirresistência, quer ao nível do ambiente familiar, quer ao nível dos convívios, seja eles profissionais, portanto, no local de trabalho, seja no convívio social. Faz parte do sistema de saúde e de todos os planos nacionais de luta contra a tuberculose ter um bom programa de estudo de contactos. É localizado o caso e depois é acompanhado e estudado a família, o local de trabalho e os locais de convívio social. Com certeza. Tempo agora para responder ao nosso espectador que nos segue também no Facebook. Se tem dúvidas para colocar aos nossos especialistas, tome nota do endereço e participe na nossa página do Viva Saúde, onde pode acompanhar todas as publicações e partilhar as suas perguntas. Hoje respondemos ao Arménio Sousa, que quer saber se fumar aumenta o risco de desenvolver tuberculose. Aumenta o risco? Sem dúvida que aumenta. Há uma forma muito simples de nós vermos a possibilidade desse aumento, a razão pela qual ele aumenta. É conhecido, do ponto de vista da pneumologia, a facilidade com que os mineiros desenvolviam doenças respiratórias, porque todos os dias estavam expostos a pequeninas partículas da sua atividade diária de partir pedra nas minas. E, portanto, o nosso sistema imune, os nossos macrófagos alveolares, as células que nos protegem ao nível dos pulmões, têm uma capacidade finita de responder a tanta partícula que é inalada diariamente. E, se somarmos a isso, no meio destas partículas, agentes infecciosos como a Mycobacterium tuberculosis, o sistema imune não consegue jogar com tudo ao mesmo tempo. E, portanto, um indivíduo que fume muito, mesmo pouco, está a acrescentar um problema ao seu sistema imune. E, portanto, se se vir confrontado com uma infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, ou mesmo se tiver tido essa infecção quando jovem e depois fizer uma vida já adulta sempre a fumar, está a exigir que o seu sistema imune não só contenha a infecção do bacilo, como também trate de todas as poeiras, de toda a nicotina, de todo o carvão que diariamente inala ao fumar o seu cigarro. Portanto, não há dúvida que potencia a tuberculose. E para além das pessoas portadoras de VIH, as crianças também são um grupo de risco? As crianças são um grupo de risco do ponto de vista de saúde pública, porque na realidade sabe-se que é nesse momento, em convívio com os adultos, ou eventualmente com outras crianças infectadas, que nós temos a nossa primeira infecção. Felizmente, que na maior parte dos casos essa infecção é contida, nós vivemos a nossa vida toda infectados sem desenvolver doença, mas há uma percentagem que se estima à volta dos 10%, em alguns países um pouco mais de 10%, de casos que desenvolvem a tuberculose ativa. E, portanto, quanto mais cedo nós conseguimos prevenir a infecção na criança, maior será a garantia que no futuro vamos ter menos tuberculose na sociedade, porque quando eles chegarem a adultos, não vão ter a infecção que vai dar origem à doença. Isso é muito vulgar, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde a tuberculose nunca foi uma doença de grande incidência e onde, na realidade, a infecção das crianças é pouco provável e isso, ao longo dos anos, tem vindo a demonstrar que, do ponto de vista depois da tuberculose ativa no adulto, os valores também são significativamente mais baixos. E há pouco falámos em relação à tuberculose multirresistente. Nestes casos é necessário e recomenda-se que haja o isolamento dos próprios doentes? Sim,
sim, é absolutamente essencial que isso aconteça, porque há um enorme risco de saúde pública se nós deixarmos estes bacilos multiresistentes, com todo este potencial de virem a infectar outros indivíduos e de ser uma doença incurável, se transmitirem na comunidade. E, portanto, em vez de termos aquele caso para tratar, temos muitos casos para tratar. E, em particular, o doente bacilífero multiresistente deve ser imediatamente isolado até deixar de ser bacilífero, até de nós termos, e hoje com a biologia molecular, com a microscopia, que cada vez é mais precisa, até nós termos a certeza que o indivíduo, cada vez que tosse, cada vez que espirra, não está a libertar bacilos, ele não deve ser, digamos, colocado, deixado de voltar à comunidade. Portanto, o internamento é recomendado, em alguns países é obrigatório, é compulsivo, noutros países tem que ser voluntário, mas há um enorme esforço do sistema de saúde para consciencializar estes doentes que têm que se deixar internar voluntariamente e são colocados em quartos de isolamento ou em enfermarias onde não têm contacto com outros doentes. E já há novas áreas de investigação que pretendam desenvolver novos fármacos para estas formas mais resistentes? Sim, nos últimos anos foram os 2 grandes avanços do lado da parte farmacêutica. Surgiram 2 novos fármacos que, por todas as limitações e todo este problema associado a não estarmos a conseguir vencer a luta contra a tuberculose, foram autorizados apenas para tratamento da tuberculose multiresistente, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Estou a falar da bedaquilina e do Delamalid, que são 2 fármacos novos e que foram desenhados para o tratamento da tuberculose multiresistente para, pelo menos, ser uma alternativa viável aos maus fármacos que tínhamos de segunda linha. Ou seja, são fármacos que só se dá depois de aparecer a multiresistência e que se têm vindo a revelar muito eficientes, se bem que, uma vez mais, não conseguimos eliminar toda a toxicidade. Portanto, eles têm um bocadinho de toxicidade associada, nomeadamente a nível das doenças cardiovasculares. Portanto, é preciso acompanhar o doente para ver se não há nenhuma limitação do ponto de vista cardiovascular enquanto está a fazer aquele tratamento. E o que implica o sistema de saúde também acompanhá-los. Mas temos já 5 anos de experiência e os resultados são muito eficientes. Há um bocadinho mais de esperança para os doentes multiresistentes. E, na sua opinião, quais são as principais linhas a serem seguidas para erradicar, de facto, combater a tuberculose? Continuamos em linha com a Organização Mundial de Saúde, que este ano desenvolveu o plano até 2035 de luta contra a tuberculose, denominado End TB. Vamos terminar a tuberculose, que tem como motivo o menos tuberculose, já que praticamente todas as agências chegaram à conclusão que não vamos conseguir erradicar mesmo até 2035. Esse é o nosso objetivo, mas pelo menos se conseguirmos continuar este caminho de diminuir os casos de tuberculose, já ficamos todos muito satisfeitos. Investindo aonde? No diagnóstico precoce, no acompanhamento da terapêutica e em melhores fármacos. É uma das áreas das doenças infecciosas onde, na realidade, só há 2 fármacos eficientes, a isoniazida e a rifampicina. Temos que encontrar fármacos que sejam tão bons quanto estes, porque eles são não só muito antibióticos, como também muito tolerados pelos doentes. Os restantes são menos antibióticos e são pouco tolerados. E, portanto, temos que encontrar alternativas. Há um grande investimento por parte quer das universidades, quer da indústria farmacêutica, em desenvolver novos fármacos para a tuberculose. E são estes os 3 eixos onde se vai investir no futuro. Diagnóstico precoce, utilizando muito a biologia molecular, acompanhamento terapêutico e novas terapêuticas que esperamos que sejam eficientes no futuro próximo. Com certeza. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Terminamos a nossa conversa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O Viva Saúde termina por agora, mas está sempre disponível para si em rtp.pt/play, onde pode ver e rever todas as emissões. Siga ainda as nossas novidades no Facebook e já sabe, volto na próxima edição com mais um tema do seu interesse. Muito obrigada pela sua companhia. Viva bem, viva saúde!